Fala galera, meu nome é Rodrigo Cardoso e esse é o seu A Hora da Matemática. Então pessoal, como informado no último vídeo, o objetivo desse canal é ajudar você que tem suas questões e problemas de matemática e precisa de uma explicação mais minuciosa, mais detalhada da questão. É isso mesmo, eu estou aqui para ajudar você. Mas eu quero que você deixe nos comentários a sua questão ou uma sugestão de questão, uma vez que você tentou resolver, não conseguiu. Eu preciso das suas sugestões para que juntos nós possamos construir esse canal e ajudar muitas pessoas. No vídeo de hoje, eu me propus a gravar a resolução da questão número 1, item 1, da prova de 2019.2 do Cálculo 3 Unificado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A questão está agora na tela para você conferir. Essa questão é uma questão que envolve a escrita da integral dupla, tanto da região do tipo 1, região do tipo 2 e na forma de coordenadas polares. Nesse vídeo, nós vamos nos dedicar à resolução do item 1, em que pede para escrever a integral apresentada na questão na região caracterizada do tipo 1. Então, vamos à resolução da questão. Então, vamos à resolução da questão 1, item 1, da prova 1 de cálculo 3 da UFRJ, prova unificada de 2019.2. A gente tem uma integral dupla, onde a gente tem que escrever essa integral dupla na forma inteirada, vendo o ômega como domínio do tipo 1. Então, a primeira coisa é enxergar o que nós temos no desenho da prova. Então, nós temos três circunferências. A, que é x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. A circunferência B, que é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E a circunferência C, que é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Agora a gente coloca essas três circunferências no mesmo desenho. Eu recomendo fazer como no desenho que eu estou fazendo, desenhar todas essas circunferências e a parte que a gente não vai usar na questão, a gente pode pontilhar, só para a gente ter ideia das circunferências com as quais a gente está trabalhando. Então a circunferência A é essa de azul, a circunferência B é essa de preto e a C é essa em vermelho. E para resolver o item 1, o que nós temos que ter em mente para resolver este item? A gente tem que ter em mente que o x ele vai variar entre constantes e o y ele vai variar entre funções. Então, se nós formos observar o desenho, o x, quando ele está entre 0 e 2, ou seja, a gente vai observar a variação do x sempre da esquerda para a direita, quando ele está variando no intervalo de 0 a 2, o y ele está variando entre duas partes, uma parte de cada, de duas circunferências. Quem? O B, a circunferência B e a circunferência A. A circunferência B, eu tenho que saber qual é a equação que eu vou usar dessa circunferência e da A também, E o y, lembrando, ele varia sempre de baixo para cima. Então, vamos isolar o y, tanto na equação da circunferência B quanto da A, para saber que expressões nós vamos utilizar para substituir, como eu coloquei aí na tela, o B em preto e o A em azul. Então, B é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se eu isolar o y nessa expressão, o que vai acontecer? Eu vou ter
mais y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x menos 1 ao quadrado. Como eu vou saber das duas expressões que eu obtive, qual é a que eu vou utilizar para colocar, né, na variação do y? Se eu tomar o x, por exemplo, igual a 1, por que x igual a 1? Porque se eu tomar o x igual a 1, a expressão entre parênteses que eu encontrei, né, o x menos 1 ao quadrado, ela vai zerar. Isso facilita as nossas contas para eu saber, né, e analisar o desenho da circunferência, qual é a parte dela que eu vou utilizar. Então, se o x é igual a 1, o que vai acontecer? O x é igual o y é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, vai sobrar y igual a mais ou menos 1. E, portanto, né, o que nós vamos ter? Que quando x é igual a 1, né, nós temos a correspondência com y mais 1, né, como mostra essa pequena circunferência, e a correspondência do x igual a 1 com o y igual a menos 1, como mostra também o desenho da circunferência. Qual é a parte da circunferência B, né, em que a gente tem a região rachurada? É a parte de cima ou é a parte de baixo? É a parte de cima. Então, a resposta, né, que nós temos, né, é que a gente vai usar a expressão que pega o valor positivo. Então, logo, a expressão B preto, né, que está na desigualdade, ela vai ser substituída por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né, a expressão da raiz positiva. Se fosse a negativa, né, seria a de baixo, e a de baixo não pega a região rachurada. Bom, isso foi para a equação da circunferência B. Para a equação da circunferência A, nós vamos ter x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Se eu isolar o y nessa equação, o que eu vou ter? Mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos x menos 3 ao quadrado, né, dentro da raiz. E o que vai acontecer? A mesma análise eu vou fazer que eu tinha feito anteriormente. Né? Eu vou usar o x igual a 3, porque 0 que está dentro do parêntese, fica mais fácil de eu enxergar qual é a equação que eu vou utilizar. Então, se o x é igual a 3, o y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos 3 ao quadrado. 3 menos 3 é 0, né? Vai sobrar a raiz de 9, que a raiz de 9 é o próprio 3. Então, o y vai ser igual a mais ou menos 3 quando x é igual a 3. Então, fazendo aquele desenho de novo da circunferência, né? Quando x é igual a 3, ele está fazendo correspondendo y. Y igual a 3 e y igual a menos 3. Só que eu quero qual a parte da circunferência A? A parte de cima ou é a parte de baixo? A parte de cima, né? Que está limitando a área rachurada. Então, como é a parte de cima, eu vou pegar a expressão positiva, né, da raiz quadrada que eu achei da expressão de y. Portanto, eu vou ter y igual a mais a raiz quadrada de 9 menos x menos 3 ao quadrado. Então, portanto, né, a região, né, essa pequena parte da região em que eu estou interessado em analisar para escrever a integral dupla como região do tipo 1, é dada por o x variando de 0 a 2, né? 0 menor ou igual que x menor ou igual que 2, e o y variando entre raiz de 1 menos x menos 1 ao quadrado e raiz de 9 menos x menos 3 ao quadrado. E aí, né, aqui ao lado dessa chave, que eu achei o intervalo, tem o desenho exatamente que representa o intervalo encontrado. Agora, né, falta outra metade da parte rachurada. O que envolve a outra parte? Envolve a parte da circunferência A e parte da circunferência C. Né? Isso é o quê? É um intervalo, né, de x variando entre 2 e 6. Né? O x está variando entre constantes, região do tipo 1. Então, quando o x está entre 2 e 6, o que vai acontecer com o y? De baixo para cima. Ele está variando da circunferência vermelha, que é a C,
até a circunferência azul, que é A. Então, o que acontece? Né? O y ele vai estar entre o C, né, que está em vermelho, e o A, que está em azul. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente tem que pegar as equações, né, de C e A, isolar o y, para então, né, encontrar as expressões, né, que vão descrever a região que nós queremos escrever da integral dupla da região do tipo 1. Então, a circunferência C tem a equação x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, se eu quiser isolar o y, o que vai acontecer? O y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x menos 4 ao quadrado dentro da raiz, né? Então, o que acontece? Né? Eu tenho duas expressões. Né? O que isso significa? O mais é a parte de cima da circunferência C e o menos a parte de baixo. E o que acontece? Eu vou ter que saber qual é a parte que eu vou usar. Nesse caso, né, eu uso x igual a 4 para zerar o que está dentro do parêntese. X igual a 4 vai me dar y igual a mais ou menos a raiz de 4 menos 4 menos 4 ao quadrado, o que vai implicar que o y é mais ou menos 2 quando x é igual a 4. E aí, novamente, fazendo o desenho pequeno da circunferência, eu tenho que o x igual a 4 me faz corresponder no y a y igual a 2 e y igual a menos 2. Só que y igual a 2 me faz corresponder à parte de cima da circunferência C. Y igual a menos 2 a parte de baixo. Então, como eu vou resolver essa situação? Qual é a parte da circunferência no desenho em que o y está variando? É a parte de baixo, né, da circunferência C. Então, se é a parte de baixo, eu vou pegar o valor da expressão referente a menos. Então, portanto, o y, nesse caso, será igual a menos a raiz de 4 menos x menos 4 ao quadrado. Né? Então, a gente conseguiu descobrir o quê? Por onde o y está limitado inferiormente nessa região. Agora, nós vamos resolver, né, para o caso da circunferência A. Na circunferência A, nós já descobrimos anteriormente, né, a expressão. Né? Nós temos que, quando a gente vai isolar o y, a gente vai obter y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos x menos 3 ao quadrado. Então, como é que eu vou descobrir? Eu vou fazer novamente, né, apesar de já ter feito, para você acompanhar o raciocínio com calma. O que deve ser feito? Você pega o x igual a 3 para zerar o que está dentro do parênteses e aí você vai obter o y igual a mais ou menos 3, sendo que em cima é y igual a 3 correspondente a x igual a 3 e embaixo y igual a menos 3 correspondente a x igual a 3. Só que, novamente, eu quero pegar qual parte da circunferência A? A parte de cima ou a parte de baixo? Eu quero pegar, né, a parte de cima, né, como limita, né, o desenho, né, a região rachurada. Então, logo, né, esse limitante superior do y vai ser y igual a raiz quadrada de 9 menos x menos 3 ao quadrado. Portanto, a outra região, a outra metade da região, vai ser expressa por quais, né, desigualdades? X variando de 2 a 6, 2 menor ou igual que x menor ou igual que 6, e y entre menos a raiz quadrada de 4 menos x menos 4 ao quadrado e 9, raiz de 9 menos x menos 3 ao quadrado. Ao lado, né, das desigualdades que nós achamos, né, tem o desenho que expressa exatamente, né, o que representa geometricamente, né, a região que nós separamos e estamos focando, né, em escrever como região do tipo 1 na integral dupla. Então, logo a resposta desse item vai ser dada pelo quê? Né? X variando de 0 a 2, então é a primeira integral que você vai escrever, porque a gente sempre calcula por último integral dupla, né? Da variável que varia entre constantes.
Depois a gente vai escrever a integral de onde o y está variando, né, que foi a primeira parte do exercício, que o y varia de raiz de 1 menos x menos 1 ao quadrado até a raiz de 9 menos x menos 3 ao quadrado de x mais y. E aí o que eu estou integrando primeiro? É o y. Então eu vou escrever dy dx, né? Dx vai ser a última coisa que eu vou calcular, é a última parte, né, que eu escrevi do intervalo da integral dupla. Mas, né, a outra metade, né, em que nós analisamos, em que o x está variando de 2 a 6, então integral de 2 a 6. Depois, onde o y está variando, integral de menos raiz de 4 menos x menos 4 ao quadrado até a raiz de 9 menos x menos 3 ao quadrado de x mais y dy dx. Né? Então, essa é a resposta do item 1, na questão número 1 dessa prova de cálculo 3. Então, pessoal, espero que tenham gostado novamente do vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Por favor, não esqueça de comentar sobre esse vídeo. Não esqueça de comentar escrevendo uma sugestão de questão para que nós possamos gravar e te ajudar. Os próximos vídeos, né, serão divulgados tanto no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, e neste canal do YouTube. Eu espero que todos tenham gostado, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, divulguem e vamos, assim, através desse projeto, ajudar muitas pessoas que desejam aprender conteúdos de matemática. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima!